mais um dos nossos vídeos de dicas do CC. Neste, vamos ver algumas noções sobre discussão de sistema linear. Temos dois métodos mais explorados. O primeiro deles é o método de escalonamento, ou então o método de eliminação de Gauss. Sobre a técnica de escalonamento, utilizada para resolver um sistema dado, podemos observar que o nosso objetivo é escrever o sistema na forma, sempre na ordem. A tendência do escalonamento, ou a meta do escalonamento, é chegarmos a uma condição da primeira equação começar da primeira variável, a segunda equação do sistema da segunda, a terceira equação da terceira variável e assim por diante. No sistema de ordem 3, normal, no caso 3 equações, 3 variáveis, nós temos que a meta é chegar a isso, porque você chegando aqui, né, vamos encontrar a possibilidade de encontrar, digamos, a variável z com facilidade. Ou seja, o nosso z aqui fica a depender de K3 sobre o f. E daí, para chegarmos às demais variáveis, é só usar o método da substituição. Para chegarmos às variáveis x e y, usamos o método da substituição para chegarmos às outras duas variáveis. Bom, senhor, mas no caso da discussão é importante ressaltar que se f de z é K3 e tivermos que f seja diferente de zero, o coeficiente da variável seja diferente de zero, essa equação é possível e determinada, assim como o sistema. Agora, se o f for zero e o K3, termo independente, for diferente de zero, senhores, aqui nós temos uma equação impossível. Por sua vez, o sistema também o é. E nesse caso, nós temos um sistema que não admite ou não possui solução, assim como a equação. Ou seja, o sistema possui uma solução vazia. Agora, senhores, se a equação f de z k ao cubo, o nosso f é zero, e o k ao cubo e o K3 também é zero, ou seja, ficamos a depender de 0z igual a z, senhores, temos aqui uma equação indeterminada, ou seja, qualquer valor real atribuído a z nos possibilita a ter uma solução dessa equação. Então, senhores, consideramos que a equação sendo possível e indeterminada, o sistema também o é. Então, essa equação admitindo infinitas soluções, o sistema também possui. Bem, senhores, então aqui o primeiro caminho para uma discussão. O segundo, que é o mais usado, é quando nós temos a regra de Cramer junto ou em conjunto com escalonamento. Vamos considerar aqui um sistema linear de n equações com n incógnitas, em que o seu determinante, ou seja, o seu det, o det A, é o determinante do sistema, ou seja, o determinante da matriz incompleta. Então, senhores, para efeito da discussão, se o sistema é determinado, SPD, admitindo uma única solução, o determinante dos coeficientes é diferente de zero. Agora, senhores, se o determinante for nulo, o sistema pode ser possível e indeterminado, possuindo infinitas soluções, que é o SPI, ou então o SI. Senhores, para então descobrirmos se o sistema é indeterminado ou impossível, nós devemos tomar os valores ou os valores dos parâmetros que nós encontramos nessa condição inicial, que anulam o det, e substituir este ou esses valores nas equações, e em seguida resolver o sistema por escalonamento. Então, senhores, para chegarmos a verificar se o sistema é possível, indeterminado ou impossível, atribuímos, ou seja, jogamos o det logo na condição diferente de zero, e os parâmetros que nós encontramos na condição dele ser igual a zero é onde nós discutimos o restante do sistema. Vejamos aqui um exemplo. Vamos considerar o sistema ax mais 3ay igual a zero e 2x mais ay igual a 4. Senhores, se o determinante dos coeficientes, que é A, 3A, primeira linha, 2A, segunda, for diferente de zero, nós já sabemos pela regra de Cramer que o sistema nada mais, nada menos, ele é ou admite solução única. Determinante dos coeficientes diferentes de zero, pela regra de Cramer, esse sistema admite solução única. Então, senhores, nosso caso, ficamos com o sistema a depender de A² menos 6A, que fatorando
o A, né, colocando aí o A em evidência, ficamos na condição de A vezes A menos 6 diferente de zero. Senhores, tirando ou isolando o A nessa condição da diferença, ficamos com A diferente de zero, ou então A diferente de 6. Ou seja, o sistema será possível e determinado se o A estiver na condição de diferente a zero ou diferente a 6. Bom, senhores, vamos continuar a discussão. Se o A agora for zero, sinal contra aí, ó. Se o A for zero, você usando esse zero, ou esse valor de A, na dependência do sistema, ficamos com a equação, ó, 0x mais 0y igual a 0 e 2x mais 0y igual a 4. Senhores, dando aqui uma pequena arrumadinha para a gente ver melhor, ficamos com 0y igual a 0 e 2x igual a 4. Olha, senhores, nós temos aqui o caso de uma equação 0y igual a 0, ou seja, uma equação com infinitas soluções. Então, devido a isso, esse sistema passa a ser possível e indeterminado. Ou seja, o x é único, mas o y pode ser qualquer. É um SPI. Bom, continuando a discussão, vamos atribuir a A o outro valor, que é o 6. Nesse caso, senhores, usando o sistema, no sistema o A valendo 6, ficamos assim. Para arrumar aqui, vamos dividir essa primeira equação por 6 e a segunda por 4. E assim, senhores, obtemos. Vamos então fazer o escalonamento. Escalonando esse sistema, né, ó, ou seja, pegando a primeira equação por menos 1 e adicionando com a segunda, ficamos com x mais 3y igual a 0 e 0x mais 0y igual a 2. Senhores, nós chegamos aqui a uma equação que ela não admite solução, porque não há nenhum par real, x e y, que ao serem multiplicados por 0, o x multiplicado por 0 e o y também seja igual a 2. Então, senhor, nesse caso, eu traço de uma equação impossível, e aí então nós temos um sistema impossível quando o A é 6. Resumindo, nós podemos dizer aqui então que temos, se o A é diferente de 0 e o A é diferente de 6, o sistema é SPD. Se o A é 0, o sistema é possível e indeterminado. Se o A é 6, o sistema é impossível. Bom, senhores, vamos a outro. Então, nós temos aqui esse sistema. Novamente, primeiro, atribuindo ou determinando o valor dos coeficientes. Para o caso de diferença, o sistema é SPD. O sistema será SPD se o A for diferente de 0, de menos 2, desculpe. Agora, vamos atribuir o menos 2, ou usar o menos 2 no sistema. Olha só como ele vai ficar. Precisamos escaloná-lo. Escalonando aqui a primeira equação, vamos usá-la multiplicando por menos 2, né? 2 dividido por 1, 2, pega lá o oposto. E aqui, senhores, atribuímos, ó, olha só como ficamos no escalonamento. 0x mais 0y igual a b menos 4. Senhores, vamos ter que discutir essa equação com a valendo menos 2 e o b nessa dependência. Ou seja, se o b menos 4 for 0, em outras palavras, se o b for 4, né, ó, você fica a depender de 0y mais 0x igual a 0, que trata de uma equação possível e indeterminada, assim como o sistema. E se o b menos 4, ou seja, se b, em outras palavras, for diferente de 4, a equação fica a depender 0y mais 0x mais 0y igual a um valor real qualquer, que trata de uma equação impossível. E aqui, senhores, nós temos a condição do sistema ser possível e determinado se o A é diferente de menos 2. Ele passa a ser, se o A for menos 2 e o B for 4, o sistema, no caso, é considerado um sistema possível e indeterminado, e ele passa a ser impossível quando o A é menos 2 e o B for diferente de 4. Bem, senhores, vamos aqui ao mais um. O sistema 3.3, discutindo aqui na condição do det terceira ordem, determinando os coeficientes, ficamos a depender dessa equação, na condição de diferença, ficamos com, para ser possível determinado, o m diferente de 0 e o m diferente de 1. Agora, senhores, atribuindo primeiro o valor 0 a m. Escalonando esse sistema, senhores, ficamos assim, ainda não dá, temos que escalonar novamente. Então, tomando aqui o escalonamento final, olha só como é que ele vai ficar. Então, senhores, quando o m é 0, nós temos a condição de 0z ser 1, e aqui acabou, o sistema é impossível. Bem, senhores, ainda continuando a segunda condição do m, ó. E aí, escalonando esses sistemas, ficamos a depender
dessa forma que finalmente vamos ter que fazer aqui uma permutazinha para fazer o escalonamento. Ficamos com 0z igual a 0 no final, sistema possível indeterminado. Então, senhores, se o sistema é possível indeterminado, aqui nós temos até uma possível solução para ele, né? Uma variável livre é a z. E então, senhores, concluindo o sistema, na classificação possível determinado, se m é diferente de 0 é diferente de 1, se o m é 1 é SPI e se o m é 0 é SI. Bem, senhores, deixamos mais esse comentário para vocês e deixamos aqui mais 4 sistemas e mais 4 para os senhores darem uma estudadinha. Valeu, bons estudos e até a próxima.